Assassinos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes foram condenados a 59 e a 78 anos de prisão. Presidente Lula faz reunião com governadores e propõe um pacto contra o crime organizado. IBGE diz que aumentou o armamento de guardas municipais, mas o número de policiais nas ruas diminuiu. Governo da Venezuela divulgou foto distorcida do presidente Lula, com o recado de que Caracas não aceita chantagem de ninguém. Passa de 150 o número de mortos em consequência de tempestade com inundações na Espanha. Donald Trump faz campanha vestido de lixeiro para aproveitar que o atual presidente Joe Biden classificou de lixo quem vota no ex-presidente. Organização Mundial da Saúde volta a recomendar a prevenção, porque a obesidade infantil no mundo quase triplicou desde 1975. E uma máquina robótica inventada por estudantes da Coreia do Sul permite que paraplégicos voltem a andar sem o auxílio de ninguém. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Os assassinos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes foram condenados hoje por um tribunal do júri no Rio de Janeiro. Rony Lessa, o autor dos disparos, terá que cumprir 78 anos e 9 meses de prisão. Para Elcio Queiroz, que dirigiu o carro que perseguiu as vítimas, a pena é de 59 anos e 8 meses de prisão. Na primeira audiência, o depoimento de Rony Lessa causou grande comoção. Na fala, ele descreveu com frieza os detalhes da execução, admitindo o uso de uma submetralhadora para atingir Marielle. Segundo Lessa, ele teria mirado especificamente na cabeça da vereadora para garantir o desfecho fatal. O relato impactou profundamente a família e apoiadores presentes no julgamento. Aniele Franco, irmã de Marielle e ministra da Igualdade Racial, afirmou que as palavras do réu foram perturbadoras, evidenciando o desprezo pela vida da ativista. A acusação sustenta que os crimes foram premeditados e meticulosamente planejados, destacando que a responsabilidade dos réus inclui todos os danos causados na emboscada. Lessa e Queiroz não apenas foram acusados de planejar e executar o assassinato de Marielle, mas também de expor a vida dos demais envolvidos no veículo, já que o caso representa uma demanda por justiça em um crime que movimentou o país. Marielle Franco, conhecida por sua atuação em defesa dos direitos humanos e das minorias, se tornou um símbolo de resistência, e a morte dela levantou questionamentos sobre a segurança de lideranças políticas no Brasil. Ao ouvir o veredito de condenação, todos os parentes ou conhecidos das vítimas se abraçaram emocionados com a justiça. Rony Lessa e Elcio Queiroz também foram condenados a pagar R$3,5 milhões em indenização e custo do processo. Ainda falta o julgamento de mais 6 acusados. Entre eles, o deputado federal Chiquinho Brazão e o irmão dele, Domingos, que tem foro privilegiado e, por isso, devem ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Uma operação para combater crimes de abuso sexual infantil prendeu 36 suspeitos na manhã desta quinta-feira. Os policiais também cumpriram 94 mandados de busca e apreensão em 20 estados. A finalidade da operação é desarticular uma rede criminosa envolvida na produção, armazenamento e compartilhamento de material de abuso sexual infantil. A força-tarefa tem apoio de instituições internacionais e da Embaixada dos Estados Unidos. Conforme a investigação, um número expressivo de criminosos entra em contato com crianças e adolescentes por meio de plataformas digitais para induzi-los a produzir conteúdo de nudez, até mesmo de sexo. Policiais apreenderam dispositivos eletrônicos
eletrônicos utilizados para a produção de armazenamento de conteúdo sexual com menores. A ação é realizada por promotores do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, órgão ligado ao Ministério Público e policiais civis do DENTER 5, em São José do Rio Preto, São Paulo. No Piauí, agentes foram em 2 cidades. Em Alvorada do Gurgueia, o homem foi preso em flagrante. Já em Teresina, objetos foram apreendidos e serão analisados pela perícia. A operação mobilizou equipes da Polícia Civil e do Ministério Público de diversas capitais do Brasil. O Ministério Público informou que o material produzido é distribuído em grupos fechados de troca de mensagens, como o Telegram, o Instagram, o Signal e o WhatsApp. Conforme o Ministério Público, até jogos muito usados por crianças, como Roblox, são utilizados na abordagem aos menores para a exploração sexual. O nome da Operação Lobo Mau refere-se justamente ao criminoso que se esconde atrás de uma fachada de normalidade para se aproximar da vítima, ganhar a confiança dela e depois atacá-la, situação que é potencializada enormemente no ambiente virtual, onde as pessoas não se veem, informou o Ministério Público. A Associação de Lojistas do Brás estima um prejuízo de 25 milhões para os comércios localizados na região do Shopping 25, que foi atingido por um grande incêndio na última quarta-feira na capital paulista. O Ministério Público do Estado de São Paulo investiga as causas do incêndio. Devido ao trabalho do Corpo de Bombeiros, que está em fase de rescaldo para impedir que novas chamas apareçam no edifício, algumas vias da região estão com acesso restrito, impedindo a abertura de lojas e outros comércios do entorno da Rua Barão de Ladário. As vendas realizadas pela internet estão amenizando o prejuízo dos comerciantes, que ficaram ou ainda estão de portas fechadas. Ao menos 200 pequenas lojas foram danificadas. O Shopping 25 Brás, que pegou fogo no final da madrugada da última quarta-feira, localizada na região central de São Paulo, tinha um sistema de sprinklers que libera água automaticamente a partir de uma espécie de chuveiro em princípios de incêndio. Porém, esse sistema não funcionou, segundo o Corpo de Bombeiros, o que contribuiu para que o incêndio tomasse grandes proporções. O prédio onde funcionava o shopping popular estava com auto de vistoria do Corpo de Bombeiros vencido desde agosto deste ano. E sobre a segurança estrutural do shopping, a Prefeitura de São Paulo informou que o certificado de segurança do local foi aprovado em 2022 e é válido até 2027. As 3 pessoas que inalaram a fumaça foram encaminhadas ao pronto-socorro do hospital do Tatuapé, na Zona Leste, e não correm risco de vida. Uma delas é funcionária de uma das lojas do shopping, que foi encontrada desacordada na calçada. O Ministério Público do Estado de São Paulo instaurou um inquérito para investigar as causas e responsabilidades pelo incêndio que atingiu o Shopping 25 de março. A investigação também visa apurar a responsabilidade direta ou indireta pelo caso. O tufão chamado de Kong-Hei atingiu com força total a costa leste de Taiwan nesta quinta-feira. A tempestade que atingiu a ilha foi a maior em 30 anos e seus ventos chegaram a 200 quilômetros por hora. O Corpo de Bombeiros já confirmou a morte de uma pessoa quando seu caminhão bateu em uma árvore caída. O tufão Kong-Hei inundou diversas regiões e danificou veículos e casas. Por conta dos fortes ventos, o aeroporto internacional da província de Taoyuan enfrentou dificuldades para lidar com a decolagem e aterrissagem dos aviões e garantir a segurança dos passageiros. Centenas de voos foram cancelados e serviços ferroviários reduzidos. O ciclone derrubou a energia elétrica de quase 500 mil de residências e quase 10 mil pessoas foram retiradas com antecedência de áreas de alto risco. Mais de 34 mil soldados foram mobilizados para auxiliar o resgate de civis. A previsão é que o ciclone chegue na China até amanhã, uma das piores chuvas em mais de 40 anos, e o país aguarda com preparo. E na Espanha, o número de mortos passou de 150 após a tempestade que atingiu o sul e o leste do país. As equipes de buscas estão batendo de porta em porta para encontrar sobreviventes. Várias pessoas continuam desaparecidas. Valência, a 3ª maior cidade da Espanha, foi invadida por chuvas torrenciais, que deixou mortos, naquela que já é considerada como a pior tempestade do século no país. As intensas chuvas que atingiram a região
foram provocadas por um fenômeno conhecido como depressão isolada em níveis altos Dana, na sigla em espanhol. A Dana é uma tempestade bastante forte, geralmente acompanhada por intensas rajadas de ventos, granizo e trovoadas. Esse é um fenômeno característico da região da Península Ibérica durante o outono europeu, que começa em setembro. Dana, também conhecida como gota fria na Espanha, não é sinônimo de tempestades avassaladoras. O fenômeno é uma massa de ar frio em elevada altitude, entre 5.000 e 9.000 metros. Quando esse ar frio colide com o ar quente e úmido do mar Mediterrâneo, são formadas fortes tempestades, geralmente entre o final do verão e o início do outono na Europa. Mas esta última tempestade foi considerada a pior catástrofe natural que atingiu a Espanha neste século. Em poucas horas, choveu o equivalente a um ano. Carros e caminhões destruídos amontoam-se ao longo das autoestradas e uma espessa camada de lama cobriu muitas ruas. As pontes foram arrastadas e as estradas ficaram irreconhecíveis. O presidente do governo central, Pedro Sánchez, foi visitar a zona afetada, de onde advertiu os cidadãos das províncias de Valência e Castellón que a Dana continua, e pediu para não saírem de casa e atenderem aos pedidos dos serviços de emergência em Castellón. Foi ativado o nível de alerta vermelho para a chuva. Milhares de pessoas ficaram sem água e eletricidade e centenas ficaram presas nos veículos. A região de Valência ficou parcialmente isolada, com várias estradas cortadas e linhas de trens interrompidas, incluindo o trem de alta velocidade para Madrid, que, segundo as autoridades, não funcionará durante pelo menos 2 a 3 semanas. Embora a província de Valência tenha sido a mais atingida pela tempestade, o Dana também causou estragos em grandes extensões da costa sul e leste da Península Ibérica, tendo sido registradas mais 2 vítimas mortais na região vizinha de Castilla-La Mancha. E veja a seguir, IBGE diz que aumentou o armamento de guardas municipais, mas o número de policiais nas ruas diminuiu. E durante reunião com governadores, o presidente Lula propôs um pacto contra o crime organizado. O presidente Lula propôs hoje um pacto com governadores para o enfrentamento do crime organizado. Lula demonstrou preocupação com o avanço do crime organizado nas eleições e nos órgãos públicos, incluindo os concursos. A reunião que ocorreu no Palácio do Planalto contou com a presença de 13 governadores, além de autoridades do Legislativo e do Judiciário. A eles, o presidente Lula apresentou a proposta de emenda à Constituição que o Executivo quer enviar ao Congresso e que busca ampliar a atuação da União na segurança pública. Segundo o texto elaborado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, a intenção do governo é integrar as polícias, reforçar o sistema público de segurança pública e aumentar as responsabilidades da União. Além disso, atualizar as competências da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, além de tornar constitucional o Fundo Nacional de Segurança Pública e a Política Penitenciária. Assim, o governo federal passaria a ter mais poder e mais responsabilidade no combate ao crime, atuando em conjunto com estados e municípios. A PEC tornou-se a grande bandeira de Lewandowski, que tem defendido que a segurança pública precisa ser constitucionalizada, seguindo o exemplo do Sistema Único de Saúde, o SUS. Uma das primícias é que a constitucionalização do SUSP, criado em 2018, contribuirá para a padronização de dados e para a troca de informações entre as diversas polícias, facilitando o combate ao crime organizado, por exemplo. Para isso, o Fundo Nacional de Segurança Pública também será inserido na Constituição, aos moldes do que já acontece em outras áreas. Logo, logo, os crimes organizados vai estar participando de concurso, vai estar indicando o juiz, vai estar indicando o procurador, vai estar indicando político, vai estar indicando candidato. Sabe, essa é uma coisa que é quase que incontrolável se a gente não montar um pacto federativo que envolva todos os poderes da federação, todos os poderes que estão envolvidos direto ou indiretamente nisso. A gente vê de vez em quando falar do Comando Vermelho, falar do PCC, e eles estão em quase todos os estados disputando eleições, elegendo vereador, sabe? E, quem sabe, indicando pessoas para utilizar cargos importantes
sabe, nas instituições brasileiras. Apesar da intensa defesa que o ministro da Justiça tem feito do texto, a proposta ainda enfrenta resistências no Congresso e está há meses em análise na Casa Civil. Em agosto, a pedido do próprio Lula, Lewandowski promoveu um jantar com os ministros do governo para discutir o assunto, mas mesmo após o encontro, a PEC não avançou. Um receio entre governadores é que o governo federal passe a concentrar informações sensíveis das polícias civis e militares que atuam nos estados. Governadores de partidos que fazem oposição a Lula também resistem à ideia apresentada pelo governo federal e dizem que é inadmissível qualquer medida que retire poder dos estados sobre suas polícias. Nós precisamos de entender que o governo federal tem que servir de apoio a nós e não o governo federal e o Congresso Nacional quererem ditar regra para nós, entes federados. É uma inversão completa. Por se tratar de PEC, a proposta precisa ser aprovada por quórum qualificado em 2 turnos de votações no Senado e na Câmara, ou seja, no mínimo 49 votos dos senadores e 308 dos deputados. Um levantamento divulgado hoje pelo IBGE revelou que os prefeitos estão fazendo para combater a violência. Enquanto os governadores reduzem as tropas nas ruas, eles aumentam as deles. E agora os guardas municipais saem cada vez mais armados para fazer o patrulhamento. O número de guardas municipais autorizados a portar armas de fogo aumentou consideravelmente nos últimos anos, enquanto o efetivo de policiais civis e militares apresentaram redução gradual. Dados de uma pesquisa recente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostram que em 2022, 30% dos guardas municipais já estavam armados, comparado a 22,4% em 2019. Em diversas regiões, inclusive em municípios com menos de 10 mil habitantes, as prefeituras criam suas próprias guardas para atender às demandas locais de segurança. Cidades como São Paulo destacam-se nesse cenário. A capital paulista teve um aumento de 23% no efetivo de sua guarda municipal entre 2021 e 2023. No mesmo período, o número de policiais civis e militares sofreu queda, com uma redução de 7,9% no quadro da Polícia Civil e 4,4% no da Polícia Militar. Essa diminuição no efetivo nas polícias estaduais impactam a capacidade de investigação e patrulhamento ostensivo, necessários para conter tanto facções criminosas quanto quadrilhas de menor porte. A municipalização da segurança pública ganhou força nos últimos anos, impulsionada por prefeitos que buscam respostas rápidas ao aumento da violência urbana. Com isso, as guardas municipais passaram a exercer papel mais próximo de uma força policial. Em 2022, o Supremo Tribunal Federal reconheceu oficialmente as guardas municipais como parte do sistema de segurança pública do país. Contudo, especialistas apontam preocupações sobre a fiscalização dessas forças, que podem, em algumas circunstâncias, estarem mais sujeitas às influências políticas locais e, ocasionalmente, atuar fora do que a legislação o permita. E dados da mesma pesquisa do IBGE apontou ainda um percentual de prefeituras que não possuem um órgão específico para tratar de políticas em direitos humanos. A taxa foi de 65,9%, além de um percentual baixo para órgãos de políticas para mulheres. Nos últimos anos, o Brasil tem enfrentado um desafio crucial na proteção dos direitos humanos. Em meio a um cenário de crescente desigualdade social e violações de direitos, a ausência de estruturas dedicadas ao assunto na gestão municipais pode agravar ainda mais a situação da população mais vulnerável. O levantamento do IBGE investigou a estrutura e o funcionamento das prefeituras em diferentes áreas. Segundo a instituição, a área dos direitos humanos permanece bastante fragilizada em questões de estrutura organizacional. Sem um órgão específico, as políticas públicas ficam pouco eficazes. Isso pode levar a um aumento da violência e da exclusão social. A pesquisa informou também que são apenas 1.700 municípios brasileiros que oferecem serviços especializados de atendimento a mulheres em situação de violência, equivalente a 30,5%. Além de apontar que apenas 34,1% das prefeituras
brasileiras contam com um setor dedicado a direitos humanos, o que levanta questões sobre o compromisso dos governantes com a cidadania. De acordo com a Munic, as pesquisas de informações básicas municipais são cerca de 3.671 cidades sem órgãos do tipo nas prefeituras. 80 milhões de brasileiros vivem em municípios sem gestores para direitos humanos. Foi observado também um retrocesso significativo no período entre 2019 e 2023, com uma redução de 10 pontos percentuais. O IBGE afirmou que os estados com os maiores números de municípios com alguma estrutura foram Amapá, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Pernambuco, enquanto que os menores percentuais foram encontrados em Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso e Tocantins. Desemprego em queda é uma boa notícia, mas para o mercado é motivo de preocupação. Isso porque, em tese, mais pessoas deverão ir às compras, pressionando os preços e aumentando a inflação. O reflexo evidente é o aumento da taxa de juros. Por isso, hoje o dólar subiu 0,31%, encerrando o mês em R$ 5,78 para a venda, o valor mais alto dos últimos 3 anos. E a Bolsa de Valores caiu 0,71% e fechou o pregão aos 129.713 pontos. A Receita Federal liberou hoje o pagamento de R$ 700 milhões a 264 mil contribuintes que caíram na malha fina das declarações do Imposto de Renda 2024 ou anos anteriores. O dinheiro é depositado na conta informada no informe retificador ou via Pix, desde que seja o número do CPF. O brasileiro comprou mais nos supermercados e atacarejos no mês de setembro, segundo dados divulgados pela Associação Brasileira de Supermercados. Quando a comparação é feita com o mesmo mês do ano passado, o aumento das vendas foi de 0,95%. Já em relação a agosto, houve uma queda de 1,3%. Mas, ao divulgar os números, a Associação Brasileira ressaltou que a baixa pode ser explicada por 2 motivos. Além de agosto ter um dia a mais, é o mês do Dia dos Pais, quando as vendas geralmente são mais altas mesmo. A Abras também divulgou o preço da sua cesta básica com os produtos mais consumidos pelo brasileiro. O valor médio nacional subiu quase 1% e ficou em R$ 740. O que mais pressionou os valores para o alto foram as queimadas e os fatores climáticos que prejudicaram a produção de frutas e verduras e pressionaram as tarifas de energia elétrica, que no final são embutidas em todas as tabelas, porque os produtores pagam e precisam repassar. Esta semana, o Jornal das 22 anunciou que o governo de São Paulo realizou o primeiro leilão de privatização das escolas paulistas. Um consórcio arrematou o primeiro lote por 3 bilhões e 380 milhões de reais. Ontem, a POSP entrou com uma ação civil pedindo suspensão temporária e que defende a educação como um serviço público essencial e responsabilidade do Estado, citando direitos garantidos pela Constituição Federal. A liminar foi emitida pelo juiz Luiz Manuel Fonseca Pires, da Terceira Vara da Fazenda Pública. Mas, nesta quinta-feira, a liminar que suspendia o leilão para parceria público-privada para a construção e manutenção de escolas estaduais foi derrubada pelo presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Fernando Antônio Torres Garcia. A decisão também derruba a suspensão de novo pregão previsto para a próxima semana. O presidente do TJ afirmou que estava suspensa a decisão de primeiro grau para evitar a grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Os países pobres investiram em média $55 por aluno durante o ano, enquanto que a mesma quantia é aplicada pelas nações ricas em apenas 2 dias. Os dados foram revelados hoje em um relatório do Observatório do Financiamento Educacional. Em um mundo onde a educação é a chave para um futuro melhor, a desigualdade social se torna mais evidente diante dos números. A quantia que os países ricos gastam em 2 dias equivale ao gasto de nações pobres em um ano inteiro. Os dados são do ano de 2022, quando países como Afeganistão, Etiópia, Guiné-Bissau e Mali aplicaram cerca de R$ 318 em um ano.
Já países com uma renda mais alta, como Estados Unidos, Reino Unido, Itália e Alemanha, investiram cerca de R$ 49,3 mil por aluno. O valor ilustra uma disparidade chocante quando comparado ao cenário educacional em nações em desenvolvimento. Em algumas partes do mundo, crianças ainda enfrentam salas de aula sem os recursos básicos. Falta de material didático, professores mal remunerados e escolas em condições precárias. Junto da China, África do Sul e Colômbia, o Brasil está em uma faixa intermediária de renda nos critérios do Banco Mundial. O investimento anual por aluno em 2022 foi de R$ 7,3 mil. No início desta semana, o tema foi debate entre os ministros do G20 em Fortaleza. O ministro da Educação, Camilo Santana, reafirmou a importância de priorizar o financiamento educacional em todos os países. A desigualdade no investimento educacional compromete o futuro dos jovens e o progresso econômico e social das nações. E veja a seguir, governo venezuelano divulgou foto distorcida do presidente Lula com o recado de que Caracas não aceita chantagem de ninguém. E Donald Trump fez campanha vestido de lixeiro para aproveitar que o atual presidente Joe Biden classificou de lixo quem vota no ex-presidente. O Executivo, o Legislativo e o Judiciário encontraram uma saída que agrada a todos sobre a questão das emendas parlamentares. Um projeto de lei deverá estabelecer um limite para evitar que o dinheiro gasto hoje pelos parlamentares não aumente sem parar. O texto foi apresentado pelo deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, da base governista e aliado do ministro Flávio Dino, do STF, que deu a decisão travando os repasses. Segundo o parlamentar, o texto foi elaborado em conjunto por Câmara, Senado, Casa Civil, Advocacia Geral da União e o próprio Supremo Tribunal Federal. O novo texto estabelece prioridade de repasse para obras estruturantes, coloca o limite de emendas de bancada em 8 indicações e estabelece limite de crescimento das emendas parlamentares aos projetos de lei orçamentária anual. De acordo com o texto, ainda para o exercício de 2025, o limite será fixado no montante já previsto na Constituição, atrelados à receita corrente líquida, mais de 11 bilhões para emendas de comissão. Já para 2026, a correção deverá seguir a regra do arcabouço fiscal, que é a inflação, mais uma variação que pode chegar a 2,5%. O projeto propõe que as emendas de bancada estadual se destinem apenas a projetos de ações estruturantes para a unidade da federação representada pela bancada, sendo vedada a individualização de ações e projetos para atender demandas ou a indicações de cada membro da bancada. A definição atende ao que foi determinado por Dino. Sobre as emendas de comissão, o texto estipula que elas, então, precisam identificar de forma precisa a que se destinam, sem designações genéricas. Ainda não fica claro, no entanto, quem são os autores das indicações nas emendas de comissão. A previsão é que este texto seja votado na segunda-feira no plenário da Câmara dos Deputados. Na semana passada, o senador Ângelo Coronel, do PST da Bahia, apresentou um texto para tentar solucionar o impasse, mas a proposta foi descartada. A nota técnica do Senado, divulgada no início desta semana, afirma que o texto de Coronel não responde a praticamente nenhuma das exigências colocadas pelas decisões cautelares do STF, principalmente no que diz respeito à transparência e também à rastreabilidade desses repasses. O líder do União Brasil na Câmara, deputado Elmar Nascimento, disse que vai manter sua candidatura na disputa pela presidência da Câmara dos Deputados. O anúncio ocorreu depois que o partido decidiu que vai apoiar a candidatura do líder do Republicanos, Hugo Mota, da Paraíba, para ser o sucessor de Arthur Lira. Há poucos meses, Elmar Nascimento, da União Brasil, era apontado como nome favorito de Lira para sucedê-lo como presidente da Câmara. No início de setembro, porém, Hugo Mota substituiu Marcos Pereira, do Republicanos de São Paulo. Desde então, passou a ser apontado como nome favorito de Arthur Lima para a sucessão. Esta semana, o presidente da Câmara anunciou apoio à candidatura de Hugo Mota, oficializada na mesma data pelo Republicanos. Estou convicto de que o candidato com maiores condições políticas de construir convergências no parlamento é o deputado Hugo Mota. Nome que demonstrou capacidade de aliar polos aparentemente antagônicos com diálogo, leveza
e altivez. Estou certo, repito, estou certo de que Hugo Mota, deputado experiente em seu 4º mandato e que viveu e vive de perto os desafios que perpassam a nossa gestão, vai saber manter a marcha da Câmara dos Deputados seguindo esta mesma receita, que tantos bons frutos deu ao Brasil. Para ser eleito presidente da Câmara dos Deputados, o candidato precisa ter maioria absoluta dos votos em primeira votação ou ser o mais votado no segundo turno. A decisão do União Brasil de apoiar a candidatura do líder do Republicanos, Hugo Mota, da Paraíba, veio depois que outros partidos anunciaram que vão apoiá-lo. As 7 siglas são PP, Podemos, MDB, PT, PL, PCdoB e o Republicanos, que somam 378 deputados federais. Diante dessa decisão, o martelo foi batido e o União Brasil decidiu que vai apoiar a candidatura do líder do Republicanos, Hugo Mota, à sucessão de Arthur Lira na presidência da Câmara dos Deputados. Na tarde de hoje, o deputado federal e líder da União Brasil na Câmara, Elmar Nascimento, usou sua rede social no X e publicou: após reunião com deputados e lideranças do União Brasil, reafirmamos a manutenção de minha candidatura à presidência da Câmara. Temos a 3ª maior bancada, com 59 parlamentares, e elegemos 584 prefeitos. Por isso, possuímos a grandeza e a capacidade para liderar este posto. Mantém o candidato, essa é a deliberação, e o partido nos delegou carta branca para, junto com o presidente Rueda e o nosso vice-presidente ACM Neto, a gente possa ter essas conversas. Temos também uma conversa agendada com o presidente Kassab no final de semana em São Paulo, ter essas conversas tanto com o Hugo Mota quanto com o Kassab e ver como é que a gente encaminha de maneira que seja melhor para o nosso partido e para o Congresso Nacional. Elmar Nascimento formalizou a sua candidatura na disputa após conversar com o presidente da legenda, Antônio Rueda, o vice ACM Neto. Elmar tem um acordo de apoio com o deputado Antônio Brito, do PSD da Bahia, que também concorre à presidência da Câmara. A crise diplomática entre o Brasil e a Venezuela ganhou mais um capítulo nesta quinta-feira. A Polícia Nacional Bolivariana, controlada pelo chavismo, publicou em suas redes sociais uma imagem que mostra a silhueta do presidente Lula e a bandeira brasileira, acompanhada da mensagem de que Caracas não aceita chantagens de ninguém. A publicação não menciona explicitamente o presidente Lula, mas a silhueta é de um homem que tem a barba e os cabelos grisalhos. À semelhança do líder brasileiro, o rosto está borrado. Na imagem ainda há a hashtag "Quem mexe com a Venezuela se dá mal". A mensagem afirma também: a nossa pátria é independente, livre e soberana. Não aceitamos chantagem de ninguém, não somos colônia de ninguém. Estamos destinados a vencer. A publicação ainda marca o perfil de Diosdado Cabello, ministro do Interior e influente dirigente chavista. Desde que a crise entre os países aumentou, várias autoridades do regime têm feito ataques a integrantes do governo brasileiro, ainda que o ditador Nicolás Maduro tenha preservado o presidente Lula das críticas. A relação entre Venezuela e Brasil se desgastou após a eleição presidencial venezuelana, ocorrida em julho e na qual Maduro foi declarado vencedor em meio a denúncias de fraude e rejeição da comunidade internacional, e degringolou após o veto brasileiro ao ingresso de Caracas como parceira do BRICS. Em resposta, o Ministério das Relações Exteriores venezuelano informou na quarta-feira que convocou seu embaixador em Brasília para consultas após declarações de autoridades brasileiras, dentre elas, o mensageiro do imperialismo norte-americano, Celso Amorim. Nas palavras da pasta, o Legislativo da Venezuela pode declarar Celso Amorim persona non grata, como prometeu o presidente da casa, Jorge Rodrigues. E se isso acontecer, o governo brasileiro irá romper o silêncio que tem mantido diante das críticas do governo de Nicolás Maduro e irá reagir. A resposta do governo Lula poderia ser por meio de uma nota, expressando o estranhamento com uma medida do estilo contra o assessor de Lula, ou com uma medida de reciprocidade à convocação de Wadel para consultas, fazendo o mesmo com a embaixadora brasileira na Venezuela,
Glivânia Maria de Oliveira. Após o presidente americano Joe Biden fazer críticas aos apoiadores de Donald Trump, classificando como lixo os eleitores, o ex-presidente apareceu em um caminhão de coleta de lixo e vestido de gari em protesto à fala de Joe Biden. Kamala Harris e Donald Trump disputam a Casa Branca para o Oeste na quinta-feira, buscando a supremacia na segurança da fronteira e com o objetivo de atrair eleitores latinos cruciais dias antes das eleições nos Estados Unidos. Ambas as campanhas foram desviadas nos últimos dias após controvérsias decorrentes de um comentário de um orador de aquecimento em um comício de Trump, que inicialmente repercutiu contra os republicanos antes de uma gafe prejudicial do presidente Joe Biden. Vestindo um colete laranja fluorescente, o candidato à Casa Branca Donald Trump subiu em um caminhão de lixo. O empresário disse que o caminhão é uma homenagem à sua adversária Kamala Harris e ao presidente Joe Biden. O republicano se aproveitou de um deslize de Biden. O presidente provocou uma tempestade política ao chamar de lixo os seguidores de Trump. Kamala tem comparado seus oponentes políticos aos mais perversos assassinos em massa da história. E agora, falando durante uma convocatória para sua campanha na noite passada, que Joe Biden finalmente disse o que ele e Kamala realmente pensam de nossos apoiadores. Eles os chamou de lixo, sem chance. Sem chance. E eles realmente querem dizer isso. Embora, sem dúvida, meus apoiadores sejam de qualidade muito superior a Joe ou Kamala. No entanto, a gafe de Biden proporcionou a Trump a oportunidade de se fazer de vítima. O presidente Joe Biden tentou minimizar a questão na rede social X e explicou que se referia à retórica odiosa sobre Porto Rico lançada por um apoiador de Trump. Mas pouco adiantou, o comentário se tornou um trunfo para Trump e uma pedra no sapato de Kamala. A vice-presidente Kamala Harris criticou os últimos comentários de Donald Trump, nos quais ele prometeu proteger as mulheres na América, quer elas gostem ou não, descrevendo os comentários de seu rival na Casa Branca como muito ofensivos. Ela esteve no mesmo estado decisivo onde Trump fez as declarações um dia antes, impulsionando os direitos reprodutivos. De volta ao primeiro plano em uma disputa eleitoral acirrada. Acho que, na verdade, é muito ofensivo para as mulheres em termos de não compreenderem a sua agência, a sua autoridade, o seu direito e a sua capacidade de tomar decisões sobre as suas próprias vidas, incluindo seus próprios corpos. Uma série de revelações do ex-presidente sobre como ele pensa sobre as mulheres. Donald Trump e a vice-presidente Kamala Harris lutam pelos 7 estados decisivos que devem decidir o próximo presidente. Mas, para isso, eles precisam conquistar os eleitores americanos e latinos que vivem no país. Os dois candidatos estão tecnicamente empatados, segundo as pesquisas americanas. E veja a seguir, a Organização Mundial da Saúde volta a recomendar a prevenção, porque a obesidade infantil no mundo quase triplicou desde 1975. E uma máquina robótica inventada por estudantes da Coreia do Sul permite que paraplégicos voltem a andar sem o auxílio de ninguém. A Organização Mundial da Saúde reforçou a necessidade de medidas preventivas, porque as taxas de obesidade infantil quase triplicaram nos últimos 49 anos. Um problema que pode ser a porta de entrada para várias doenças. A chance de uma criança ou um adolescente com obesidade tornar-se um adulto obeso é grande. Hoje, os altos percentuais das doenças cardiovasculares, uma enfermidade não transmissível, são em parte decorrentes da obesidade. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, as taxas quase triplicaram desde 1975 e mais de 40% dos adultos do mundo estão com sobrepeso ou obesidade. As raízes desta crise de saúde são estabelecidas na primeira infância, indica o endocrinologista e metabologista Márcio Mancini. Segundo ele, o tratamento deve estar baseado em uma dieta com baixo teor de carboidratos ou cetogênica,
com alta gordura, proteína moderada e baixo carboidrato. Na maioria das vezes, essas dietas têm adesão de 50% durante os primeiros 3 meses e de menos de 15% em 6 meses. Estudos indicam que o baixo nível educacional dos pais está relacionado com o hábito alimentar inadequado dos filhos, o que justifica a ingestão frequente de bebidas adoçadas com açúcar e alimentos industrializados. Ficar mais tempo diante da tela, seja da televisão, do computador, do tablet e de smartphones, e consumir menos frutas e vegetais. A atividade física, segundo o endocrinologista, pode também ter impactos positivos no metabolismo e também no emocional. Adolescentes mais confiantes são menos propensos a serem provocados por seu peso, ou seja, tendem a ser menos alvo de bullying. O especialista indica que desde agosto de 2020 já existe um medicamento anti-obesidade aprovado pela Anvisa para a faixa etária a partir de 12 anos de idade, a liraglutida. Além do tratamento, ele destaca que é fundamental a orientação sobre o tempo de tela, evitar o sedentarismo, priorizando a atividade física e ter uma alimentação saudável, com alimentos ricos em nutrientes como frutas, legumes e verduras. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou as novas imagens de advertência que deverão ser estampadas nos maços de cigarro. A partir do dia 2 de novembro de 2025, as atualizações serão obrigatórias. Os novos avisos relacionam o fumo a envelhecimento, aborto, problemas neonatais, vários tipos de câncer, cegueira e morte. Os fabricantes terão 1 ano para se adequar às imagens, que serão trocadas de 3 em 3 anos. O principal objetivo dessa causa é conscientizar e alertar os danos causados pelo tabaco. O cigarro ainda mata 156 mil pessoas por ano no Brasil. Pela primeira vez, cientistas encontram mudanças estruturais no cérebro no ciclo menstrual. Ressonâncias magnéticas revelaram alterações nos perfis hormonais que afetam a anatomia cerebral. Em pesquisa inédita, cientistas da Universidade da Califórnia em Santa Bárbara, nos Estados Unidos, observaram mudanças estruturais no cérebro durante a menstruação. Os resultados mostraram que os hormônios flutuam, os volumes de matéria cinzenta e branca alteram, assim como o volume do líquido céfalo-raquidiano. Isso sugere que as mudanças estruturais no cérebro durante a menstruação podem não se limitar às regiões cerebrais associadas ao ciclo menstrual. Segundo o site Live Science, a estrutura de microfibras da matéria branca é uma rede de fibras neurais gordurosas que transferem informações entre as regiões da matéria cinzenta. Segundo a equipe de estudo, essa microestrutura pode, com flutuações hormonais, o que inclui puberdade, uso de anticoncepcionais e terapia de reposição hormonal pós-menopausa. Antes da ovulação, os cérebros das participantes mostraram mudanças na matéria branca, sugerindo uma transferência mais rápida de informações. Nesta fase, também costuma aumentar o hormônio folículo estimulante, que ajuda a estimular os folículos ovarianos, e este esteve associado a uma matéria cinzenta mais espessa. Já a progesterona, que diminui após ovulação, estava associada nas participantes a um volume do tecido e a uma diminuição do volume do líquido céfalo-raquidiano, aponta o estudo. Ainda é necessário investigar o que isso tudo significa, mas os achados poderão ajudar na compreensão de problemas de saúde mental relacionados ao ciclo menstrual. Uma máquina robótica criada por uma universidade sul-coreana pode fazer paraplégicos voltarem a andar. O protótipo se encaixa sozinho ao corpo do paciente, que não precisa do auxílio de ninguém. Uma revolução na medicina e na engenharia está acontecendo na Coreia do Sul.
A universidade local, KIST, desenvolveu um exoesqueleto inovador que promete transformar a vida de pessoas paraplégicas. O protótipo foi recém-lançado durante uma competição de tecnologia para mobilidade na Suíça. O grupo de engenheiros mecânicos sul-coreanos ficou em terceiro lugar. Ele já havia lançado 2 versões anteriores, em 2016 e 2020. O equipamento vem sendo desenvolvido há cerca de 10 anos. Diferente dos outros modelos que os pacientes precisam de ajuda para vestir o aparelho, a versão mais recente consegue caminhar sozinha até a pessoa sentada, sem encaixar em volta das pernas e do corpo, fazendo que o usuário levante. O exoesqueleto é leve. Através de sensores de inteligência artificial, o dispositivo se adapta ao corpo e aos movimentos do paciente. O sistema controla o centro do peso contra a força da gravidade. O time sul-coreano foi o único capaz de realizar todas as provas da competição com sucesso, que contava com mover por meio de passos laterais entre carteiras estreitas, mover caixas, andar sem ajuda de bengala, passar por uma porta estreita e fechar atrás e trabalhar na preparação de alimentos na cozinha em 6 minutos e 41 segundos. Uma bailarina de 10 anos de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, conquistou uma vaga para estudar no Teatro Bolshoi, no Brasil, uma das principais escolas de balé do mundo. Ela é uma das 20 selecionadas entre as mais de 4.000 inscritas. Os movimentos são coordenados. A professora fica de olho nos detalhes e cada passo é importante para a coreografia. Assim, é mais um dia de ensaio para essas pequenas que sonham terem o balé como profissão. E no meio dessa turma toda, uma delas já deu um passo importante para realizar esse sonho. A Isadora, de apenas 10 anos, foi selecionada para integrar a escola do Teatro Bolshoi, uma das principais escolas de balé do mundo. Eu sempre queria dançar, eu acho que o balé é uma arte. E eu sempre comecei a dançar quando eu era pequena. Para as professoras, a Isadora é daquelas que podemos chamar de prodígio. Em pouco tempo já foi possível perceber o talento da pequena. A gente já está nessa escola, nessa estrada, né, há muitos anos. Então é fácil da gente reconhecer. Perna comprida, pé bonito, tem bom ouvido, tem coordenação motora. Então isso aí tudo é um plus para que ela consiga se profissionalizar. Além da vontade intensa que ela tem. Logo que ela chegou, a gente já percebeu que ela tinha todo o talento para fazer parte da escola Bolshoi. Foi a força de vontade dela, de querer melhorar, de querer entrar, que foi o que fez ela conseguir. Para a família, a novidade é motivo de alegria, mas não surpresa. Até porque a pequena se apaixonou pela dança já nos primeiros anos de vida. Ela se interessou pela dança, dançando na igreja, né, com 2 aninhos. Ela já se destacava ali no Casa Menina adolescente, né? Com 4 anos a gente levou ela para o balé. Até então ela fez outras atividades físicas, né? E como patinação artística, ginástica rítmica, só que voltou para o balé, que é o que ela sempre quis. Mas se engana quem pensa que o teste para ingressar na escola foi tranquilo. Tem a primeira etapa, né, que é a etapa nacional, que a gente levou ela em Monte Azul Paulista, e é onde que eles avaliam a flexibilidade, né, o desempenho da criança. Nesse processo, sai no edital, aí é convocado para ir para Santa Catarina, que é no próprio Bolshoi. E aí lá foram 2 dias de teste, né, de avaliação, e etapa médica, prova escrita, um conhecimento um pouco do balé. Eu abri o edital e de primeiro eu não vi o nome dela, aí eu li de novo, aí eu vi o nomezinho dela, a gente saiu gritando, chorando, emocionada. Se o nervosismo tomou conta da mãe, imagina para Isadora competindo com dezenas de outras crianças. Quando saía, as meninas faziam uma fila e eu não sabia, porque a professora falava, essa fila vai para lá. Aí ela vai separando. Aí a gente não sabe qual que é a eliminatória ou não. Tava no desespero ali. Por enquanto, a Isadora segue ensaiando em Campo Grande, só aguardando a data para começar essa nova etapa na vida já corrida de uma pequena bailarina. Eu tô super feliz, né? Porque qualquer bailarina sempre queria ir pro Bolshoi. Quando eu ser uma profissional, eu vou tentar ir para outro país. Vou para a Rússia, que é o Bolshoi mesmo, e vou levar toda a minha família.
E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.